Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada no seu horário, mas eu creio que você vai assistir. Glória a Deus, estamos aqui para mais uma reflexão. Fica aí até o finalzinho, que esta palavra vai falar com você, ó, vai despertar o seu prazer de ler a Bíblia, porque esse é o propósito, é despertar você a sentir desejo de meditar na palavra do Senhor. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 11, o versículo, aleluia, glória a Deus, 15. Esta passagem ela vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas eu vou meditar com você apenas do versículo 15 até o 17. Amém? Fica aí. Glória a Deus. Então vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não consentiu que ninguém levasse algum vaso pelo templo. 17. E ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tende feito covil de ladrões. Vamos meditar agora aqui. Vou deixar aqui este comentário para você e você vai, despertar, tirar suas conclusões e sentir mais desejo ainda de se aprofundar na leitura da palavra do Senhor. Fica aí, não sai daí não. Assiste até o final. Aleluia. O título do comentário vai ser Justiça e Juízo. Marcos 11, né? Aí nós vamos meditar em cima do versículo 15, 16 e 17. O relato de Jesus virando as mesas dos cambistas e expulsando os vendedores de animais no templo é integrante, pois não se harmoniza com o Jesus gentil, manso e suave do restante dos evangelhos. Como explicar uma atitude destas? Para entender a cena da purificação do templo, não podemos nos esquecer de que, além de salvar o homem que se havia perdido, Jesus veio a este mundo para revelar o caráter de Deus à humanidade, pois esta, por causa do pecado, tinha uma imagem distorcida dele. Jesus era a imagem do Deus em pessoa. Tudo aquilo que fazia e falava revelava a Deus. Muito bem. Como Deus é a autoridade suprema do universo, nessa ocasião Jesus fez prevalecer a autoridade divina, revelando que Deus não é somente amor, compaixão e graça, mas é também justiça e juízo. A posição das autoridades religiosas no templo distorcia temeriamente a imagem de Deus na mente do povo, ao instituir o mercado no templo, com a intenção de favorecer os adoradores que vinham de longe. Aleluia! Os líderes religiosos viram neste serviço um meio de alcançar grandes lucros em cima da exploração do povo. Se alguém apresentasse uma oferta não comprada no mercado do templo, esta era rejeitada, pois os sacerdotes logo iriam achar um defeito no animal. Desse modo, o adorador era obrigado a trocá-lo no mercado do templo, onde o preço dos animais
estava muito acima do preço comercial. Para piorar as coisas, os animais rejeitados pelos sacerdotes entravam numa espécie de reciclagem, sendo vendido para outro adorador e agora era perfeitamente aceito. Eita Jesus, olha aí, gente, vamos meditar na palavra. Aceito. Para comercializar esse animal foi instituída também a moeda do templo, e o dinheiro comum tinha que passar pelo câmbio ali praticado, onde o adorador era explorado descaradamente, pois não havia moeda mais forte do que a moeda sagrada que somente ali era usada. Olha a estratégia. Além de tudo isso, o mercado de animais e o câmbio das moedas roubavam também a higiene e o silêncio que deveriam caracterizar o local sagrado. Mas isso ainda não era tudo. O mercado do templo era instalado no átrio dos gentios, roubando deles o espaço e a oportunidade de participar dos cultos ao Senhor. Perdia-se, assim, a oportunidade de evangelizá-los, conforme os propósitos divinos. Os poucos gentios que podiam participar do culto ficavam escandalizados com o que viam e dificilmente teriam uma imagem positiva do Deus de Israel. Jesus precisou reagir. Não era possível para Deus tolerar tamanha profanação no seu templo. Deus não concordava com que seus adoradores fossem explorados daquela maneira. A religião ali representada não passava de um frio formalismo. A imagem que estava sendo passada ao povo por meio daquele comércio indecente era um Deus irrazoável, arbitrário e ganancioso, que estava tirando vantagem até mesmo dos pobrezinhos, pois as pombinhas que eram ali vendidas no mesmo esquema era o sacrifício que os pobres podiam oferecer, como no caso de José e Maria, quando apresentaram o menino Jesus. A purificação do templo revela que Deus, além de misericordioso e longânimo para com os pecadores, é também um Deus de justiça. Aqueles que usam a religião como meio de explorar o povo e de se enriquecerem às custas de uma fé inocente e cega, um dia estarão expulsos do templo de Deus no céu. É uma meditação para você e eu te convido, leia mais a Bíblia. Cada dia ela que vai te dar sabedoria. Pede discernimento ao Senhor. Que esta reflexão possa servir para você abrir os seus olhos. O que diz aqui no finalzinho, aleluia, porque o que se vê muito hoje são aqueles que ficam explorando as pessoas, aleluia, exigindo, só vem exigindo. Então, abre o olho, vamos meditar na palavra, que ela que abre a nossa mente. Glória a Deus, aleluia.